bem-vindos a mais uma palestra do Comex Digital Talk. Estamos aqui no 4º dia de evento, é a penúltima palestra do dia. Já tem Maurício Vargas, fundador do Reclame Aqui, conosco para trazer bastante insight, experiência sobre o atendimento no cliente e a importância disso. E hoje estamos aqui com o Kleber Fontes, que é sócio-diretor do Grupo Casco, autor dos livros, mas assim, quem se apresenta é ele para vocês. Kleber, seja bem-vindo. Maravilha, muito obrigado, Thiago, pela oportunidade. Agradeço você, a Sari, a toda a equipe do Comex Digital Talk a participar desse segundo Summit e compartilhar com todos vocês aí, com grande alegria, um pouco daquilo que a gente conhece, né? Porque a gente todo dia está aprendendo e principalmente agora com essa questão aí de aprendizado contínuo, né? Long Life Learning. É isso mesmo. E hoje o tema é o mesmo título do seu mais novo livro, Exportação Descomplicada. Conta pra gente um pouquinho dos seus livros. Maravilha, Thiago. Então, em 2017, no final de 2017, eu publiquei o livro 7 Passos para o Sucesso na Importação, e foi aí um desafio, né, de colocar em palavras o passo a passo de como fazer a importação. E daí, desde então, ficou um gap, né, para complementar as duas operações de importação e exportação. Então, eu tive a felicidade de, 2 meses atrás, publicar o livro Exportação Descomplicada, que está disponível aí na Amazon e nas principais livrarias do Brasil, fechando esse ciclo aí de importação e exportação. E o que é interessante é que veio a calhar muito com o período, Thiago e a toda a nossa audiência, do momento que nós estamos passando, né? Então, com a pandemia, os empresários brasileiros, as pequenas e médias indústrias, que é o foco do livro e é o nosso foco também de atendimento, entenderam que descentralizar o mercado, ampliar as oportunidades, é premissa para qualquer negócio dar certo hoje. Não dá para a gente somente depender do mercado interno, né? E daí, com a questão do dólar também, que valorizou de 40% de dezembro de 2019 até hoje, então isso aí deixou os produtos brasileiros bem mais competitivos, né? Então, chegou no momento certo, está tendo uma adesão melhor do que eu esperava por parte de empresários, gestores, executivos e principalmente estudantes de comércio exterior que gostam bastante da didática ali, que é uma linguagem bem simples que eu uso no livro, né? Uhum. Muito legal. O livro do Kleber a gente vai sortear aqui, um de importação e um de exportação, para todos que Verdade. indicaram lá pelo link. A gente vai fazer um sorteio aí na semana seguinte, aqui daqui 2 dias úteis. Na próxima segunda-feira a gente já faz esse sorteio para que você seja contemplado. Boa sorte para vocês. E para quem não assistiu a primeira live no Esquenta que nós fizemos ali mensalmente para o Esquenta, para esse grande summit, o Kleber esteve aqui conosco e falou sobre o livro dele, foi um sucesso, falou sobre os 7 passos para o sucesso da importação, deu bastante dica. Vai lá no YouTube da Get, procura lá a palestra com o Kleber, que vocês vão adorar. Kleber, vamos começar então aqui com a primeira pergunta que eu faço para você, referente ao tema de hoje, que é exportação descomplicada. Tá mais fácil exportar? Então, o que acontece, Thiago? Eu sempre costumo dizer para os empresários e gestores que nos procuram, e por meio de palestras, aulas e também pelo livro, de que nós estamos tendo um avanço muito interessante por parte de todos os órgãos brasileiros para fomentar a exportação, né? Então, eu cito como exemplo até o caso da implantação do Portal Único, Siscomex, Portal Único de Comércio Exterior, ou também conhecido como Pulcomex, que ele permite você fazer a habilitação da sua empresa de maneira online, até, vamos dizer aí, instantânea, né, devido à facilidade, e também o avanço que nós tivemos com a implantação desse sistema, retirando o registro de exportação, a declaração de exportação, que, querendo ou não, você tinha que digitar por completo toda a operação de exportação, né? Então, com a entrada do Portal Único atrelado à Declaração Única de Exportação, por meio da nota fiscal, a gente tem ali praticamente a DUI completa ali quando você faz o lançamento da chave de acesso. Então, os avanços são muito grandes, é importante a gente deixar isso bem claro, até mesmo para motivar, né, as empresas brasileiras, porque eu costumo dizer que o pessoal fica muito travado no passado, né? Você vai conversar às vezes com um senhor que tem interesse em exportar, mas ele fica, mas 15 anos atrás eu fiz uma exportação que deu problema. Tá, mas 15 anos atrás o mundo já rodou, muita coisa está acontecendo, vamos olhar daqui para frente, entendeu? Então, os avanços são muito grandes e com isso a gente consegue reduzir o passo a passo operacional e, por consequência, também o próprio custo, né?
É verdade. É verdade. A gente teve agora há pouco, né, antes de entrar você que é a tua live, o Nicola, falando um pouquinho de consórcio de exportação, e ele cita isso como uma grande estratégia para as empresas exportarem. E aqui a gente está trazendo um pouquinho dos avanços que nós tivemos lá em relação à exportação, o Kleber citou muito Uhum. bem. Mas assim, mesmo com todo esse avanço, Kleber, sobre a infraestrutura, a estrutura necessária para atender a demanda externa? Eu costumo dizer que o Brasil tem uma infraestrutura muito melhor do que nós imaginamos. Então, por exemplo, se a gente analisar o estado de São Paulo, que é responsável majoritariamente pela maioria das exportações, nós temos o Porto de Santos, que movimenta aí uma média aí de 100, 150 mil contêineres por mês. Você tem o aeroporto de Viracopos, que é responsável aí pela movimentação da maioria das cargas aéreas do Brasil, o aeroporto de Guarulhos, né? E também espalhado pelo Brasil, além dos portos, aeroportos e fronteiras, nós temos 63 portos secos. Então, toda essa estrutura, Tiago, é para atender aquele exportador que deseja exportar os seus produtos. Então, por que eu gosto de explicar isso? E também agora uma coisa que vem melhorando bastante com essas novas concessões de ferrovia e investimentos também por parte das concessionárias, nós temos hoje também muita trem, né, por a linha férrea, chegando até os portos. Nós temos aqui o exemplo, aqui mesmo no Grupo Casco, de exportação de café, Tiago, que esse café ele desce de Cambé, que é uma cidade do lado de Londrina, aqui interior do Paraná, ele desce para Paranaguá de trem, o trem já entra dentro do TCP, que é o Terminal de Contêineres de Paranaguá, lá tem uma tenda já toda preparada para retirar esse café dos vagões e fazer a estufagem, o carregamento ali dos containers. Ou seja, com a linha férrea, ele já tem uma redução na logística, entendeu? O TCP fazendo essa movimentação, eles têm um pacote bem interessante que já envolve retirada de containers, estufagem, relatório fotográfico, lacração e o retorno do container para a pilha. Então, tudo isso acaba facilitando. Então, é importante, né, a gente explicar sobre essa infraestrutura brasileira, porque nós, como brasileiros, temos o hábito de reclamar, né, de sempre cobrar tal, mas a gente também tem que elogiar o que a gente tem de bom. Então, eu costumo dizer, por exemplo, se você tem uma carga de exportação em Guarulhos que ela perdeu o voo agora, pode ser que à tarde já tenha um próximo voo, se não no dia seguinte, porque o número de aeronaves que transita entre o aeroporto de Guarulhos e Viracopos, ali, que são os maiores do Brasil e também da América Latina, é um número muito grande, né? Então, nós temos estrutura sim, é só uma questão de a gente ter acesso a mais informações, entendeu? Para desenhar as melhores logísticas e, de fato, fazer acontecer. É verdade. A gente tem que ter um pouco mais de orgulho do Made in Brasil, né? E o Made in Brasil ele não é só o produto que é exportado, que nós temos produtos excelentes, né, além dos commodities, claro, mas produtos excelentes, empresas excelentes, mas o processo de exportação é muito importante, né? Para o nome Made in Brasil, porque não adianta você exportar uma carga, um produto excelente e ter um processo ali não tão qualificado. Mas eu quero te falar um pouquinho sobre, trazer um pouquinho sobre isso, porque a gente toca muito no assunto do processo, do compliance, da exportação, e, e a gente tem que. Nisso estão todos os empreendedores e os empresários brasileiros, né? A gente sabe também que existe uma concorrência muito grande com o mercado interno, né? Por que exportar e não vender no mercado Uhum. interno, por aí vai. Quais são os principais motivos que levam os empresários brasileiros a optarem pela exportação e não pelo mercado interno? Tá Então, eu bom. costumo dizer, Tiago, que os motivos para você exportar, os benefícios, as vantagens são inúmeras, né? Então, a primeira delas é a descentralização do mercado. Então, por mais que muitos empresários brasileiros, quando você conversa com ele sobre você exportar, eles comentam: ah, mas eu não consigo nem atender o mercado interno ainda. Tudo bem, eu digo o seguinte, tá? Qual que é o crescimento que nós tivemos do nosso PIB nos últimos anos? Se você analisar, é um crescimento muito baixo. Qual que é o crescimento que o Paraguai, um país vizinho aqui, teve nos últimos anos? Uma média de 5, 6% nos últimos anos. Ou seja, às vezes você está querendo colocar o seu produto num mercado totalmente, às vezes, prostituído, às vezes mesmo agressivo, entendeu? Que é o mercado brasileiro, porque o número de concorrência é muito grande. Só que às vezes o nosso país vizinho aqui está babando, esperando o seu produto. Então, a primeira coisa, descentralizar o mercado. Segundo, analisar as oportunidades. Por meio da exportação, você negociando com importadores, distribuidores em outros países, você pode aí ter até às vezes uma margem de lucro muito melhor. Outra coisa é, os produtos brasileiros estão bem competitivos
com essa questão da alta do dólar. Então, estamos tendo uma busca muito interessante. O benefício tributário é outro ponto. Então, você, enquadrado no lucro real presumido, você não vai ter o IPI, não vai ter PIS, não vai ter COFINS, não vai ter ICMS e muito menos ICMS submissão tributária, que é um imposto que é até difícil de explicar para o estrangeiro como que funciona o ICMS submissão tributária, né? Então, assim, as vantagens são inúmeras, mas para que tudo isso aconteça de fato, é necessário que os empresários brasileiros comecem a enxergar outros mercados, a olhar para novos horizontes. E eu vejo que está tendo uma mudança bem interessante, né? Então, por exemplo, ontem eu tive reunião com uma empresa aqui de Cornélio Procópio, que é interior do Paraná, que está começando umas operações para os Estados Unidos. Ou seja, então você vê que, independente de ter um incentivo ou não por parte do governo federal ou das instituições aí público-privadas, os próprios empresários estão se movimentando e fazendo acontecer. Outro dia, ouvindo até o podcast da Apex, o ApexCast, eles fizeram um comentário de 150 empresas brasileiras que foram para os Estados Unidos, se constituíram lá nos últimos anos, e isso é o número que eles têm controlado, fora as empresas que eles desconhecem, né? Então você vê que o movimento de internacionalização, de exportação, é muito grande que está acontecendo aí nos últimos anos. É verdade. Eu vou resgatar um pouquinho sobre explicar o ICMS-ST para o gringo. A Get tem alguns clientes fora do país, né, que vêm para o mercado nacional para abrir as suas importadoras e fazer os trâmites de trazer as mercadorias que eles produzem lá fora. E eu fui explicar para o cara como que era a tributação brasileira. Nossa senhora, eu quero aprender contigo essa. Ele por 4 vezes desistiu de abrir o negócio dele no Brasil e na quinta ele falou, tá bom, vai, agora não tem jeito, eu vou ter que aprender isso daí. E teve uma fusão e aquisição recente também, que o profissional de fora ele não entende como é o processo de comércio exterior brasileiro, né? Ele fala, nossa, que complicado. Então, realmente para cá, para você conseguir explicar lá para quem está fora, é um desafio enorme. E a gente sabe também que o mercado, né, que essa disputa entre o mercado interno e a exportação, né, o mercado interno você consegue vender uma volumetria maior com uma facilidade maior. E talvez seja por algum tipo de entrave que esses empresários têm, que essas empresas têm, em relação a conhecimento ou em relação aos processos de exportação. Se você concorda com isso que eu te falei? E dois, se existem entraves para exportação, quais são? Por que eles ainda optam pelo mercado interno? Então, eu gosto de fazer uma analogia com o mercado interno, como você muito bem colocou. Então, assim, vamos supor, nós estamos em São Paulo, nós temos uma indústria e nós vamos vender para a Bahia. Então, como o país, né, o Brasil é continental, então eu considero que cada estado seja aí um país, né, muito parecido com a Europa, a União Europeia, onde os países são pequenos, territorialmente falando, aonde quando eles vendem para outros países, eles estão exportando, mas eles têm uma certa facilidade. Então, vamos dizer, fazendo uma analogia aqui com o Brasil. O que acontece? Quando você está em São Paulo e vai vender para a Bahia, você vai ter que verificar a logística. Você vai mandar isso o quê? Caminhão dedicado, vai ser um caminhão fracionado, ou vai ser um frete aéreo, ou você pode até fazer cabotagem, dependendo da situação da quantia de mercadorias. Você vai ter que verificar a forma de pagamento. Vai ser à vista, 30, 60, 90. Você vai ter que verificar o Incoterm dessa logística que a gente falou. Você vai vender CIF, que você vai contratar o transporte até entregar para ele, ou FOB, onde ele vai contratar o transporte para que ele receba lá. Então é muito parecido quando a gente vai fazer uma negociação, por exemplo, com os nossos países vizinhos, vamos supor, São Paulo ou Bolívia. Você vai ter que também analisar essas situações, né? Mas o principal entrave que eu vejo, por que as empresas não entendem que cada vez está mais fácil, é que a primeira coisa é encontrar os profissionais ou empresas que de fato consigam assessorá-los. Né? Eu vejo como exemplo a situação de que muitos empresários entram em contato com a gente, executivos, dizendo que eu falei com a FedEx, por exemplo. A FedEx ela só faz a logística internacional, mas ele não me ajuda a fazer a formação de preço, eu não sei fazer a emissão da nota fiscal de acordo, eu não sei fazer a emissão da própria fatura comercial, do próprio romaneio de carga e do certificado de origem. Aí ele pega um despachante aduaneiro que vai ajudar ele. Também muitos despachantes aduaneiros, parece até brincadeira, mas não é, também tem dificuldade, às vezes, de ensinar o cliente como fazer. Né? Talvez por causa disso até que
Eu aqui publiquei esses 2 livros e a gente tem muito esse viés aqui educativo, didático, de mostrar como fazer. Porque qual que é a nossa ideia, Thiago? Tornar a empresa brasileira uma exportadora, mas que ela saiba fazer de maneira independente, para que não fique dependente, eu fico dependente desse agente de cargas, eu fico dependente dessa transportadora, eu fico dependente desse despachante. Não, você como exportador, dentro da sua empresa, você tem que ter uma equipe treinada, um ponto focal aí, que consiga de fato a realizar isso. Então, assim, o principal entrave hoje é encontrar empresas que de fato consiga te auxiliar, né? E também outro entrave é a legislação brasileira. O que acontece? Eu digo que muitas das nossas legislações, quando você analisa, faz uma leitura de instrução normativa, de portaria, de resoluções e tudo mais, nós que trabalhamos com o comércio exterior temos até uma certa facilidade porque a gente está acostumado com isso, mas o empresário, muitas vezes, né, ele não tem esse conhecimento e ele tem dificuldade de encontrar essas informações e também de entender, né? Então, um exemplo que eu cito é a taxa do dólar para você fazer a emissão da nota fiscal de exportação. Então, aqui no Paraná, nós entramos no decreto vigente do regulamento do ICMS do Estado. Para você encontrar isso, Thiago, entre 400 páginas, é um negócio totalmente complexo, né? Aí ele tem outra dificuldade na hora de fechar o câmbio, porque ele liga para a mesa de câmbio, o rapaz só sabe fechar câmbio da mesa de câmbio, ele não sabe dar consultoria, ele não sabe explicar, fazer, o que vai ser descontado, o que vai ser cobrado ou não, entendeu? Então, esses tipos de dificuldades que ele vai encontrando, vai desanimando, mas por quê? Porque não encontrou as informações da maneira devida ou as empresas que podem, de fato, assessorá-lo para que ele possa seguir em frente. Então, é um dos motivos desse livro aqui, porque nesse livro eu consigo compilar nele todas as informações importantes de uma maneira bem entendível, que o leigo que nunca fez consiga entender. Logicamente, né, se a gente tivesse também um curso online, alguma coisa, até facilitaria para aqueles que preferem, mas a leitura aqui facilita bastante. Muito bom, muito bom. E eu tenho que te perguntar sobre o câmbio, Kleber, porque existe uma. Primeiro, só comentando o que você acabou de falar, lembrando que as empresas que estão agora num processo de abertura, no processo de início, o primeiro passo para você se tornar exportador é abrir uma empresa com cultura exportadora, né? Exatamente. Esse é o Porque. nosso sonho, né? Que as empresas sejam constituídas já com essa mentalidade. Exato. Exato, que tem essa cultura, porque as empresas que já estão no mercado e atuam no mercado interno, para se transformar em uma cultura exportadora, leva um pouco mais de tempo, mais conhecimento, mas também é muito possível, é factível. Mas se você está abrindo agora, é muito mais fácil você já fazer essa cultura, né? Olha, vou atuar no mercado, já descobri que esse produto ele é bem visto, ou ele tem entrada no lugar A, B, C, D, já fiz ali toda a minha pesquisa, já fiz todo o meu processo, ver o que o mini MBA que o Nicola Minervini fez lá em 2019, está lá para vocês também assistirem, que ele fala sobre isso, e ler o livro do Kleber, que vocês vão conseguir aí já ter toda essa cultura exportadora. Mas eu preciso te perguntar, Kleber, sobre o câmbio, né? Porque existe uma premissa de que dólar alto exportação é fácil, né? Então, se o dólar for R$ 25, todo mundo vai sair exportando, né? Vai sair comprando do Brasil. Do ponto de vista cambial, qual que é a tua visão referente ao momento que a gente vive de alta de dólar e referente aí aos empresários brasileiros e conseguirem esses recursos aí do exterior? Então, o que acontece? Eu costumo dizer que os países maiores exportadores são os maiores importadores. Olha que interessante. Então, quando a gente analisa a balança comercial da própria China, dos Estados Unidos, do Canadá, que são países aí exportadores, você vê que a importação é muito parelha com a exportação. Claro que tem uma divergência aí, né? Uma diferença de bilhões, né? Porque são países majoritariamente exportadores, mas então isso demonstra que estes países eles importam muita matéria-prima, industrializa para depois exportar, né? Até no Brasil nós temos aqui um regime conhecido por drawback, que o Brasil, né, também tem essa cultura aí, vamos dizer, copiadora. Então outros países também têm esse mesmo tipo de regime. Então é uma ilusão a gente acreditar que o dólar alto vai fazer do Brasil um país exportador. Por quê? Porque nós temos muita ausência de matéria-prima, principalmente agora está muito evidente você entrar em contato com muitas indústrias aí brasileiras para comprar matéria-prima, mesmo de grande porte, eles não terem para entregar. Ou seja, isso demanda
que você importe essa matéria-prima, industrialize e exporte. Agora, você vai ter que comprar matéria-prima, você vai ter que comprar embalagem, você vai ter que comprar máquinas e equipamentos, dependendo da situação, e muitas máquinas e equipamentos vêm de fora, porque tem uma tecnologia que já chega aqui de maneira atualizada, que vai dar muito mais qualidade no seu produto, além de capacidade operacional. Então, nós teríamos que ter aí um certo equilíbrio, né, para que a gente se torne viável importar essa matéria-prima, onde a gente tem a capacidade financeira para isso, para daí a gente poder melhorar a nossa produção e, consequentemente, a exportação. Então, a taxa de paridade, a taxa de conversão, ela tem que estabilizar de alguma certa maneira, apesar da gente ter um câmbio flutuante, e não ficar tão alta, caso ao contrário, fica-se inviável aí da gente poder melhorar as nossas exportações também. Sim, sim, concordo, sem sombra de dúvidas. O dólar ele chegou num patamar que até prejudica o processo de exportação e, obviamente, de importação, que todo mundo já está aí careca de saber. Importa, exporta, você já está aí perdendo alguns fios de cabelo devido ao câmbio. Mas com certeza tem por onde começar, tem um caminho a seguir, né? Então eu quero exportar, como que eu começo? Então, eu sempre digo para você começar fazendo o beabá da sua empresa, né? Geralmente a gente começa pelo lado mais complexo, né? Então, eu vou contratar um consultor lá que mora nos Estados Unidos para ele me assessorar a entrar no mercado americano. Tudo bem, você pode até fazer isso, daí depende do seu orçamento, mas você já fez o dever de casa? Como você comentou dessa questão da cultura exportadora, então, o que você poderia fazer, né? Vamos se dizer, as pequenas e médias empresas, nós estamos assessorando aqui uma empresa do interior do Paraná, que eles trabalham produzindo, Thiago, móveis de bambu. E são móveis de alta qualidade, são bem interessantes. Então, o que eles começaram a fazer? Fizeram um catálogo profissional, contrataram fotógrafo, tiraram fotos, fizeram ele já trilingue, entendeu? Em PDF, também tem catálogo impresso, que às vezes ele manda via courier aí, junto com algum tipo de amostra para mostrar a qualidade do produto dele. Fez um website já bem apresentável, entendeu? Porque é a imagem da empresa que está em jogo num website bem feito. As mídias sociais, ele já está estruturando isso. Então, para que tudo isso já deixe a imagem da empresa de uma maneira bem feita. Outra coisa é formatar já pelo menos uma tabela, nem que ela tenha lá pelo menos 1, 2 incoterms, né, 2 condições de venda, mas já faça quanto que vai custar o seu produto exportado, FCA, entendeu? E FCA Indústria, ou até mesmo FOB, o porto mais próximo, container fechado, né? Então, já formatar essa tabela de preço, ter uma proposta já em 2 línguas aí, pelo menos, ou trilingue, aonde você já deixa essa proposta formatada. Tudo isso, Thiago, vai dar velocidade na sua negociação, porque é muito ruim quando o comprador lá fora entra em contato com as empresas brasileiras e daí o cara fala, me dá uma tabela de preço, me manda o seu catálogo, o cara leva 10 dias para mandar. Pô, isso nunca vai facilitar a exportação. Então, esse é o beabá que deve ser verificado, deve ser feito, deve se definir na sua linha de produtos qual aquele produto que é de fato exportável. Depois entrar nesses portais que nós temos disponível. Nós temos um cliente no interior de São Paulo que ele está exportando, é uma empresa pequena, tá? Está exportando máquinas de fabricação de papel toalha. Ele exporta para o Chile. Aí eu perguntei para ele, como que você encontrou esse comprador lá fora? Ele falou, pelo B2 Brasil, aquele portal que tem do Banco do Brasil, do governo federal, que ele entrou lá, cadastrou os produtos lá e os chilenos começaram a entrar em contato por lá. Você também tem aquele vitrine do exportador, que é outro portal que você pode cadastrar. O próprio Alibaba.com, muitos brasileiros acreditam que o Alibaba.com é só para comprar produto da China, e não é. Você encontra produto do Brasil, da Turquia, você encontra lá. Então você pode também, um empresário brasileiro que quer começar a exportar, cadastre os seus produtos nesses portais, dê visibilidade, né, para os seus negócios. Isso, então, você vai exportar de uma maneira passiva, você vai esperar o comprador entrar em contato. Agora, se você quiser já fazer uma prospecção ativa, você tendo todos esses pontos que a gente colocou já estruturado, muito bem feito, com a imagem da empresa muito bem certa, a embalagem também muito bem definida, você pode o quê? Hoje existem sistemas de venda de informação, de estatísticas. Então, você pode, por exemplo, por meio da classificação fiscal,
definir o mercado-alvo e tudo mais, ou verificar por meio das estatísticas daquela NCM para onde é exportado, onde você vai começar a ter acesso aos leads lá de fora. E daí você vai entrar em contato com as pessoas. Então eu digo, você tem o site de quem já comprou lá de fora, busca o comprador no LinkedIn, entendeu, Thiago? E entre em contato com ele pelo WhatsApp, pelo WeChat, pelo e-mail, pelo telefone, né? A gente não pode deixar também, tem muitos empresários brasileiros que diz que a língua ela acaba dificultando, mas hoje você pode contratar alguém que fale 2 línguas, 3 línguas, você pode usar o Google Tradutor, a gente não pode deixar que esses obstáculos aí acabem nos impedindo de fato exportar. E outra coisa, né, Kleber, era muito falado, até recentemente, tá? Que a maior oportunidade de exportação no Brasil era você ir em feiras, em eventos, participar ali presencialmente. E a pandemia nos trouxe um choque de realidade que já deveria estar na nossa cultura há muito tempo, né? Que o digital ele já é a realidade no mundo inteiro, inclusive no Brasil há muito tempo. Muito se fala de transformação digital, ó, há quanto tempo se fala? E ainda Exato. tinha a velha premissa, né? Pô, tem que participar de feira, tem que fazer networking em feira, participar de evento. Isso morreu, né? Você concorda com isso? Você acha que realmente não há mais a necessidade dessas grandes feiras, ir numa Canton Fair, por exemplo, ou em feiras personalizadas? Ou você ainda acha que a feira é um grande polo de negócio? Eu acredito que daqui para frente as negociações serão híbridas. Então, vai continuar tendo feira, sim, acredito aí de menor porte, mas a gente vai poder optar em estar presente, presencialmente lá, né? Ou à distância de uma maneira virtual, entendeu? Porque assim, o que acontece? Numa feira, muitas vezes a gente consegue quebrar muito gelo e ter conexão com pessoas que às vezes no virtual a gente não consegue. Então, já aconteceu, por exemplo, da gente tentar entrar em contato com algumas empresas americanas que compram mármores do Brasil e fazia contato, tentava ligar no celular e tal, e a pessoa nunca respondia. Numa feira, quando você chega no stand da pessoa lá e você sabe que você já conhece a pessoa, a fisionomia e tudo mais, porque você já viu foto, e você vai direto falar com a pessoa, não tem como a pessoa correr de você ali, ela vai ter que, de fato, te atender, né? Então, Pega tudo assim, essa perto. questão, exatamente, essa questão híbrida é muito importante. Mas se a gente fazer um paralelo com o passado, no passado, as feiras também inibiam muitas empresas brasileiras, porque é aquilo que a gente acabou de falar. Imagina assim, o gestor aqui do interior do Paraná falar, eu não vou para Bogotá, lá na Colômbia, porque daí eu não falo um espanhol muito bem feito. Então eu acabava inibindo ele, por mais que ele pudesse contratar alguém. Mas se ele fosse contratar alguém, fazer esse deslocamento, também teria um investimento considerável. Ou seja, se ele está aqui hoje e ele quer vender para a Colômbia, ele quer participar de uma feira em Bogotá, ele pode fazer de uma maneira virtual, aonde vai ter muito menos custo e gerando muito mais oportunidades, assim como também quem está lá e quiser vender para o Brasil da mesma maneira, né? Então, essa questão híbrida aí vai ficar bem interessante e nós vamos ter que nos adaptar, entender melhor como fazer essa conexão com os compradores lá fora, de que maneira fazer a melhor abordagem, né? Porque não adianta também a gente ficar saindo aí disparando no spam, disparando aqueles e-mails que todo mundo monta, a gente tem que ser criativo para conseguir fazer Exato. esse approach, né? Exato. É, é, o processo de venda mudou muito, pessoal. Hoje, inclusive, tem a mentoria minha que eu falo, vou falar sobre um pouquinho de marketing digital, inbound, processo de venda. Né? A gente já teve a mentoria de venda complexa com o Fábio, que foi um sucesso, e a gente tem que se adaptar a isso. Então, o que ele falou aqui, eu só falo para vocês, exportadores, cuidado com seus e-mails, cuidado com a sua forma de divulgação. A Uhum. primeira impressão é a que fica assim, não adianta você ir com aquele texto pronto para todos os seus fornecedores, crie relacionamento, mas não é o foco de hoje, só um pitaco aqui, porque agora eu quero perguntar sobre Muito bem a colocado. qualidade dos produtos no Brasil, Kleber. Lá no começo, quando a gente estava falando, eu comentei que o Brasil ele tem que se orgulhar dele, que existem produtos de extrema qualidade, linhas produtivas super tecnológicas. A gente sim tem um polo de produção muito, muito importante, uma qualidade boa de produto. Essa é a sua visão? Você acha que as empresas e os produtos brasileiros atendem às exigências internacionais? Com certeza, com certeza. Até eu gosto de citar, por exemplo, nós temos um case aqui de um cliente da região metropolitana de Curitiba, que Uhum. ele, Thiago, ele é muito focado na indústria automobilística aqui no Brasil, tá? Então, o que que acontece? Ele trabalha com robótica, que são robôs que transitam dentro da indústria automobilística, levando e trazendo peças, né? Então,
Isso é muito interessante. Então, como o mercado brasileiro aqui ele já dominou praticamente esse mercado, vamos se dizer assim, né, em questão de market share, ele falou, pô, eu quero começar agora a exportar para os Estados Unidos. E daí, quando ele foi para o mercado americano, com aquele frio na barriga, né, aquele receio dessa questão de qualidade, ele viu que os produtos deles são muito melhores do que os produtos encontrados lá nos Estados Unidos. E quando foi debater sobre qualidade, o que foi interessante? Todos os certificados que os americanos exigiram na hora de fazer a homologação da empresa dele nessas indústrias automobilísticas, ele conseguiu cumprir. Porque hoje o ISO 9001, o ISO 14000, são certificações internacional, né? Então você tem auditoria aí no mundo inteiro referente a essas certificações. Claro que daí também você pode ter alguns complementos em questão de cada componente que você utiliza ali dentro do seu equipamento, entendeu? A questão de garantia, a questão de assistência técnica também, até mesmo para dar mais segurança para quem está comprando, entendeu? E o que chamou também a atenção quando ele começou a realizar as vendas para o mercado americano foi que o mercado de aeronáutica nos Estados Unidos é um mercado muito gigante, né? Principalmente ali na região de Orlando e tudo mais. Então, ele também começou a entrar em outros mercados, que aqui no Brasil são mercados que praticamente não existem, além da Embraer que nós temos aqui, né? Mas então isso acabou chamando bastante atenção. Então, ou seja, uma empresa que tinha um certo receio em questão de qualidade, chegou lá nos Estados Unidos e viu que a qualidade do produto dele é muito melhor do que eles têm lá, né? Geralmente, até quem compete com ele lá nesse mercado americano são os produtos chineses. Agora, os produtos chineses, esses equipamentos de robótica estão com uma certa tributação, então os produtos brasileiros estão chegando bem competitivo lá. Eles dão preferência também pela muita mão de obra brasileira para trabalhar dentro dessas indústrias automobilísticas. Tem muito brasileiro também trabalhando e alguns executivos também tomando decisões. Então, está bem interessante aí a projeção do negócio dele. Então, esse é um exemplo que a qualidade do nosso produto é muito melhor do que a gente imagina. Lógico que, para você fazer exportação, aquela qualidade tipo exportação tem que ser um produto de fato selecionado, né? Nós temos outra situação aqui, por exemplo, de exportação de portas, que é feita para a Escandinávia. Então, as portas têm que chegar lá de maneira íntegra, sem nenhum tipo de arranhão, sem nenhum tipo de problema. Porque o comprador lá fora não é uma questão de chegar, às vezes, alguma porta danificada, ele vai pedir um desconto na porta. Não, ele vai devolver o container inteiro, dependendo da cultura do comprador, né? Então, assim, essa seleção, a questão da embalagem tem que tomar muito cuidado, fazer toda a certificação necessária. Nós temos também a questão de inspeção pré-embarque, nós temos aí a Intertech, a SGS, a MSPEX, tem várias empresas aqui brasileiras que são, apesar de estarem no Brasil, mas são multinacionais, que podem também fazer uma inspeção antes de embarcar a mercadoria, né? Um outro case que a gente tem feito de exportação é de areia de gato, Thiago. Tem uma areia de gato de um cliente nosso aqui que desenvolveu, que ela é feita com fécula de mandioca. Então, essa fécula de mandioca, quando, né, ali o gatinho faz ali as suas necessidades, ele não deixa cheiro, é inodoro, entendeu? Se torna até depois um adubo, onde você pode jogar até no jardim. Então, quando a gente faz as exportações para a Coreia do Sul, diretamente aqui de Paranaguá, veio uma empresa fazer uma inspeção para embarque, veio uma empresa verificar a qualidade, se a embalagem está do jeito que foi comprado, faz todo um relatório fotográfico e manda para o pessoal lá fora. Então, assim, os produtos brasileiros são muito melhores do que nós imaginamos, mas a gente tem que parar com essa questão de menosprezar os nossos produtos e ter certeza aí que a gente pode, sim, explorar outros mercados. Legal. E se você sabe o que é fécula, comenta aqui no chat. Ou então faz essa cara de inteligente que aqui o host fez aqui para vocês, que depois vai pesquisar no Google, tá? Fécula de mandioca são as bolinhas de mandioca, aquelas tapiocas, entendeu? Uhum. Então é um saquinho assim, Tá. que tem areia de fato de gato, ele fez Uhum. com essa fécula de mandioca bem inovador e está tendo uma adesão bem interessante aí no mercado externo. Além de saber exportação, agora vocês sabem o que é fécula. Tá vendo? Aprendemos com o cliente, né? Aprendemos com o cliente. Legal, legal, Cleber. Seguindo aqui o jogo para não sair muito. É, entendemos, vimos alguns cases e vimos que a cultura exportadora é importante e são empresas ali que muito se falou que só grande empresa exporta, né? Ah, eu sou muito pequeno para Não, exportar,
Ah, não, eu não tenho engenheiro de produção, eu não consigo produzir para todo mundo, eu não consigo atender o mercado interno. E não, você conseguiu dar para a gente aqui casos de que empresas de pequeno e médio porte também fazem. Porque, eu vou incluir aqui uma pergunta. Por que que o brasileiro acha que só as grandes companhias estão aptas a exportar? Eu acredito que assim, os empresários brasileiros sempre sofreram muito, entendeu? Com essa questão tributária, com toda a alteração de legislação, questão Uhum, de mercado interno muito agressivo, inadimplência, não entender como que funciona, muitas coisas. Então, assim, nós não temos uma cultura de fato exportadora como país, como nação, entendeu? uhum, Nós temos sim, nós temos a Apex, que está focando nessa questão de exportação, tem o Sebrae fazendo algum certo movimento, você tem a CNI, você tem, às vezes, a Associação Comercial, mas ainda é muito pouco. Né? Quando uhum. você pega países, por exemplo, como o Japão, a Alemanha, o investimento na área de exportação é muito grande. Você tem todas as pessoas já estão falando de exportação. O mercado é global, não é um mercado interno que eles discutem. Então, da mesma maneira, aqui no Brasil, nós temos que mudar esse posicionamento. Por isso que até eu falei no início da nossa gravação de que a questão da mentalidade é muito importante. Deixar o que foi no passado, os empresários brasileiros devem retomar, dar uma nova oportunidade para os seus negócios e começar a pensar global. Vamos pensar em exportar para Guatemala, para Costa Rica, para Guiana, para o Suriname, para Angola. Eu costumo dizer, por exemplo, o país com o continente africano tem mais de 50 países. Ou seja, quantos estados dentro de cada país tem lá? É um Sim. mercado gigantesco. Daí você vai falar, por exemplo, igual aconteceu recentemente com um empresário aqui do Paraná, eu quero exportar para a República Democrática do Congo, mas não tem navio direto de Paranaguá para lá. Eu falei, tem? Ele, não, não tem, eu já pesquisei, eu falei, tem. Encontrei com a CMA CGM, passei para ele e está fazendo as operações. Então, assim, a gente tem que dar uma nova chance para os empresários, os gestores, os executivos e começar a pensar no mercado global. Tem um case muito interessante até, Thiago, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós temos um cliente aqui de Ponta Grossa que ele trabalha fazendo máquinas e equipamentos para envase de aerosol. Então, envase daquela latinha spray, né? Sim. E são máquinas pequenininhas, assim, fechada no acrílico, tudo que você coloca, as latinhas vão na esteira, assim, faz o invase, é bem interessante. Qual que são os dois principais mercados dele? Olha que case bem interessante. A Argélia e a Tunísia. E quando ele falou para mim a primeira vez, eu fiquei de boca aberta. Aí, ele tem toda uma flexibilidade, né, de fazer a exportação na questão de pagamento. Ele recebe um sinal e depois o restante ele recebe quando chega na fábrica lá do importador. E daí eu questionei ele, falei, não, mas como que você tem essa segurança de você recebeu o sinal, tudo bem, né? Você já pagou parte da sua matéria-prima, da sua produção, e de receber o restante lá fora. Ele falou, não, porque minhas máquinas, eu tenho que fazer o setup dela de maneira que eu faço, né, de maneira virtual isso, entendeu? À distância. Então, se chegar lá e eles não pagarem, por exemplo, eles não vão conseguir utilizar o equipamento. Então, de Uhum. fato, eles vão ter que fazer esse pagamento para eu poder fazer setup. Ou seja, você vê uma empresa do interior aqui do Paraná, que deve ter ali uma média de 15, 20 funcionários, nada mais do que isso, com dois mercados aí, que é a Argélia e a Tunísia, exportando bastante. Aqui, quando ele vende Sim. no mercado interno, até o equipamento dele aqui é um dos mais caros que tem no mercado, entendeu? Então, lá fora, ele consegue ter um preço bem competitivo, as empresas lá fora já estão conhecendo a marca dele e, consequentemente, aí ele acaba explorando outros mercados. Ou seja, ele poderia muito bem ter fechado os olhos para o mercado externo e só pensado no mercado interno. Então, eu acredito que com ele nós podemos aprender. Se ele está fazendo, eu também posso fazer, o Thiago pode fazer, o outro concorrente Sim. também pode fazer, entendeu? A gente pode aí desenvolver e ir para cima do mercado. É dessa maneira que nós temos que pensar. Legal. A Getty tem um case legal de exportação que nós fizemos um grande consórcio de exportadores montaram de exportação Uhum. de boi vivo para países muçulmanos, devido à Poxa, cultura, que né? legal. Uhum. E para você que está xingando que o boi está sendo exportado vivo, é porque lá eles têm uma forma de abate diferente, o sangue todo tem que sair, tem todo um ritual, tá? Então, é por isso que eles fazem a importação de boi vivo. E foi um
processo legal também, porque eles montaram, eles tinham ali os bois para exportar, era algo muito novo para eles foram procurar parceiros que compreendessem dos tratos humanos, do transporte, para ser o mais humanizado possível, né, todo o processo, e essa preocupação todas fez com que eles fossem, até, que eles sejam, né, até hoje, um grande exportador de boi vivo para países muçulmanos. E eles são um dos únicos, assim, que continuam no topo dessa cadeia, né? Aí depois teve a legislação, mudou, etc., mas existe ainda esse processo. Você comentou da CNI, a CNI esteve aqui no Comics Digital Talk para falar de ata carné e certificado de origem, né? A importância que a CNI traz para essas documentações, que é o tema da minha próxima pergunta para você. Quais são os documentos necessários para exportar? Então, eu sempre digo que a gente tem que seguir um passo a passo para que a operação ela seja muito bem estruturada e você não tenha nenhum tipo de complicação, né? Então, eu sempre digo, por exemplo, depois que você realiza toda a negociação internacional, que você utiliza aí de e-mail, telefone, Skype, WhatsApp, etc e tal, você pedir para o comprador lá fora formalizar o seu pedido, né, por meio de um APO, de um pedido de compra. Então, ele vai mandar o pedido de compra de lá para cá. Aí nisso o exportador brasileiro vai estruturar a fatura pro forma. Então vai montar toda essa fatura pro forma com todos os dados do exportador, do importador, o que está sendo comprado, com todas as especificações. E isso é um ponto bem importante. Essas especificações têm que ser detalhadas. Tem cor, produto, que tipo de embalagem que é, qual que é a quantidade por embalagem, entendeu? Geralmente o pessoal faz muito superficial, você concorda comigo, Thiago? Você pega alguns documentos, às vezes, muito superficial, e isso é problemático, porque pode ocasionar algum problema, às vezes, até na hora da própria produção, ou do desembaraço aduaneiro. Então, fez a fatura pro forma bem estruturada, né, devolve essa fatura pro forma, você já pode, se for o caso, assinar, já devolve para o comprador lá fora, para que ele possa fazer daí o pagamento do sinal, caso o pagamento aí seja antecipado, ou, dependendo da situação, mais à frente, à vista, né? Então, daí você faz essa devolução, ele também pode assinar para que esse contrato entre as partes esteja, de fato, formalizado. Depois vai ser dado início à produção da mercadoria, a questão da embalagem, verificado todas as etiquetas que vão ter que ser seguidas e tal, e daí vai ser gerada a fatura comercial. Então, da fatura pro forma, vai sair a fatura comercial. Claro que às vezes pode ter alguma divergência entre esses dois documentos, porque às vezes ele comprou 100, você vai conseguir mandar 50 agora e 50 depois, então você vai gerar a fatura comercial, onde praticamente é um espelho dessa fatura pro forma, porém é o que de fato vai ser embarcado. É o que de fato está indo para o seu comprador lá fora. Paralelamente a isso também, o próprio romaneio de carga, que é mais conhecido como packing list, e você pode daí também fazer o certificado de origem, dependendo para o país de destino, se ele está exigindo lá o certificado de origem para que ele tenha algum tipo de benefício, ou ele tem que fazer algum tipo de comprovação, você faz esse certificado de origem e antes de emitir todos esses documentos finais, Tiago, é importante você pegar esse draft, esse rascunho desses documentos, muito bem elaborados, tecnicamente falando, e mandar para o comprador lá fora, para que ele passe para o broker, para o despachante aduaneiro dele, fazer a verificação, verificar se está cumprindo com o regulamento aduaneiro do país comprador, para que depois ele devolva esse aceite, e daí, de fato, assim, você possa fazer a emissão do conhecimento de embarque, que também vai ser um draft, para que possa seguir viagem. Agora, é importante esclarecer que nesse caso que eu citei de exemplo, nós estamos falando aí de um produto geral, de um produto simples, de uma mercadoria que não tem nenhum tipo de exigência específica. Mas é importante, para cada tipo de mercadoria, que seja verificado lá com o comprador lá fora, se vai ter a necessidade de algum certificado específico, né? Então, pode ser que, se você trabalhar com madeira, pode ser que vai ser necessário o certificado fitossanitário, né? Se você trabalha com algum tipo aí de animais, pode ser que tenha que ter a CITES, que é uma licença do IBAMA, quando você trabalha aí com animais silvestres. Nós já tivemos casos aqui de exportação de bolsas femininas feita de couro de cobra piton, que é uma cobra, um couro que vem da Indonésia. Então, na hora de exportar, tinha que ter toda a anuência do IBAMA aqui para emitir essa CITES e acompanhar essa documentação para quando chegar lá no país destinatário, também possa ser feita a liberação. Então, isso é importante ressaltar também, que a gente nunca pode generalizar. No comércio exterior, a gente começa a generalizar as coisas e daí que acontecem os problemas. Então, a gente tem que, cada caso é um caso. Então, nós vamos exportar um livro, é uma coisa, nós vamos exportar calculadora, é outra, nós vamos exportar água mineral,
tem que analisar quais são os documentos necessários que o comprador lá fora está exigindo para que a gente possa verificar se de fato nós vamos conseguir cumprir. Claro que se tiver também alguma dificuldade por parte do comprador passar essa informação, de que maneira nós podemos obter essas informações lá fora, né? Talvez entrar em contato com o agente de cargas aqui para verificar com o agente de cargas do outro lado, com o despachante aduaneiro lá do outro lado, para que ele possa aí dar todo o embasamento legal e técnico e a operação possa fluir, ter muito sucesso para que outras de fato aconteçam. Perfeito, perfeito. Pessoal, se quiser, pega essa frase toda aqui, está explicado o que é exportação descomplicada para vocês. E assim, Thiago, você viu assim que todos os exemplos que eu citei aqui são Uhum. de pequenas e médias empresas e de produtos acabados. Isso Né? aí. Então, a gente tem essa questão de sempre falar, mas o Brasil exporta muito mercadoria e commodities, né? Uhum. Igual você falou do próprio boi vivo. Opa, que legal! Vamos aproveitar essa fama que nós temos, essa imagem que nós temos aí de ser o celeiro do mundo e vamos pegar uma carona nisso. Isso Vamos aí. começar a mostrar para os compradores lá fora que nós também temos outros tipos de produtos, É né? Que a isso. gente pode também agregar qualidade para eles, entendeu? E assim, buscar novos mercados, gerar empregos, né? Porque quando a gente está exportando, a gente vai ter que produzir mais, a gente vai ter que contratar mais mão de obra. Então, isso daí acaba sendo muito benéfico aí para o mercado brasileiro como um Com todo. certeza. Com certeza. Se orgulhem do Made in Brasil. Opa. Né? Então, de todo esse processo que ele citou, eu quero colocar dois aqui que ele falou, você tem que fazer a proforma e da proforma você segue. Só que nessa proforma eu vou chamar aqui, Kleber, se você me permite, de simulação de venda internacional, né? Que é um Uhum. processo aqui antes, que é uma dor hoje dos exportadores, que é na formação desse preço. E depois de todo o processo, tem aí a tal da nota fiscal de exportação, que ainda Sim, é uma dor para muitos exportadores, né? também. Apesar de ter alguns softwares que fazem isso, mas não vou falar muito sobre. Vamos focar aqui na formação de preço e na emissão da nota, né? Que eu estou chamando aqui de simulação de venda internacional e emissão de nota de exportação. Qual que é o segredo aqui? Como que faz esses dois processos? Vamos começar pela formação do preço. A formação do preço ela está muito vinculada ao modal que você vai utilizar, assim como também a quantidade de produtos que você vai exportar, né? Então é muito importante, por exemplo, quando a gente vai começar a exportar, para você fazer a formação de preço, é importante que você defina um pedido mínimo, né, Thiago? Que é aquilo que eu digo, vamos supor, se o alemão lá comprar de você um pallet, será que toda a movimentação que você vai fazer internamente na empresa, às vezes para adaptar o produto, embalagem, etc e tal, vai dar o lucro suficiente para que você atenda ele? Ou seja, pode ser então que um pallet não seja suficiente. Então você pode determinar, por exemplo, 3 pallets é o nosso break-even, é o mínimo que nós precisamos. Consequentemente, você vai definir quais os modais que você pode atender o mercado externo de acordo com o seu produto. Ah, não, para viabilizar de fato para o comprador, vai ser o modal, por exemplo, marítimo. Tá, então vamos dizer que você vai vender essa mercadoria, então, FOB Santos. Então você vai ter que verificar todos os custos que você vai ter até colocar dentro do navio, containerizado, etc e tal, FOB Santos. Então a gente vai ter que saber qual que é a taxa que o banco cobra ou a corretora para fechar o seu câmbio. Né? Até antes aqui da nossa gravação aqui, eu tive uma ligação de um cliente que, para você ter uma ideia, Thiago, você vai até dar risada, é uma exportação de mercadoria e a corretora estava cobrando imposto de renda. Por quê? Eu falei para o cliente, tá errado. Entendeu? Vamos ligar lá e vamos resolver isso. Ou seja, então assim, quanto que a corretora, o banco vai cobrar? Então você tem que saber quanto que vai ser aquela taxa para gerar. Uhum. Quanto que é o spread que o banco cobra para fechar o câmbio para você? Geralmente a gente considera aqui uma média aí de 15 centavos. Então se o dólar está 5,55, considera 5,40 aí no mínimo para calcular essa formação de preço. Qual que é o custo que você vai ter para aquela embalagem? Muitas vezes, quando se trata de embalagem de madeira bruta, você vai ter que fazer a fumigação dessa madeira. Então, quanto que vai ser essa fumigação? Qual que é o valor do seu despachante aduaneiro? Quanto que vai custar o seu despachante aduaneiro para fazer essa operação para você? Quanto que vai custar o transporte rodoviário da sua indústria até o Porto de Santos? Ou, se for container cheio, retirar o container lá no depot em Santos, trazer até a sua indústria, fazer essa estufagem, fazer toda a amarração, a apeação, lacrar esse container para devolver ele cheio. Quanto que vai custar esse transporte rodoviário?
qual que é o THC que vai ser cobrado pelo armador ou pelo agente de cargas aqui no Brasil? Qual que é a taxa da liberação do BL? Qual que é a taxa do ISPS? Qual que é a taxa desse lacre? Ou seja, são uma série de detalhes que a gente não pode fazer isso de maneira empírica nem de maneira chutada, né, no chutômetro. Nós temos que ter isso aí de maneira exata, científica. Logicamente, sabemos que pode ter uma alteração aí na taxa de conversão. Ou seja, é muito importante, como você comentou, de ter uma formação de preço muito adequada. Então, eu já presenciei muitos casos de exportadores que vieram nos buscar para fazer uma assessoria e que ele estava tendo um prejuízo na exportação, porque ele não considerou muitas taxas que tinha, e reclamava, mas o meu despachante lá, ele mandou liberação de BL, nem sei para que é essa liberação de BL, eu não considerei, tá, mas você não considerou porque você fez errado, você esqueceu de fazer lá atrás, antes de vender, de fazer a formação de preço de uma maneira assessorada, ou até mesmo aí, dependendo, se for o caso, tem contadores, advogados, consultores aí também que podem auxiliar, que têm esse conhecimento. Mas é necessário você entender essa movimentação logística que vai acontecer com todos os custos envolvidos. E daí nem se fala se a gente for também aí contratar o frete internacional por aqui, onde também você vai ter que considerar isso, dependendo da situação, até mesmo o próprio seguro internacional. E se você tratar aí de condições de venda como DAP, DPU e DDP, também vai ser totalmente diferente, né? Então é muito importante que essa formação de preço seja muito bem feita, é importante que você já tenha um cálculo do pedido mínimo que é aceitável para que vale a pena você realizar aquela operação, e a partir daí, mais para frente, caso o seu comprador lá fora tenha interesse numa outra condição de venda, você pode abrir uma exceção e fazer um cálculo de uma condição CPT, CFR, CIP, etc. e tal, desde que de fato ele esteja com interesse de poder comprar de você, porque eu sempre digo, se você já tem uma tabela FOB Santos feita e o cara está com interesse, ele quer mudar a condição de venda, você pode abrir uma exceção, mas é muito ruim se cada vez você ficar fazendo, eu vou cotar CFR agora vai ser FCA, não, agora eu vou fazer Xworks, agora eu vou fazer, aí vira uma bagunça, você concorda comigo? É loucura. Exatamente. Vira loucura. E na emissão da nota fiscal, Kleber, como que faz a emissão da nota de exportação? Principalmente até com a implantação da Declaração Única de Exportação, e uma coisa que muita gente não sabe, a nota fiscal, se você preencher ela de maneira incorreta, ela é passível de multa por parte aí do regulamento aduaneiro na exportação, né? Então, a primeira coisa você tem que fazer o cadastro desse comprador lá fora no seu ERP, no seu sistema, né? Nós temos aí o sistema da Get, que funciona extremamente muito bem. Então, assim, você faz o cadastro dele, coloca que ele é de um país estrangeiro para evitar que ele exija CNPJ, inscrição estadual, né? Faça esse cadastro aí bem completo. O seu produto também, ele você vai manter ele na língua portuguesa, sem problema nenhum, tá? Porque nós estamos emitindo uma nota fiscal dentro do mercado interno, junto à Secretaria da Fazenda do próprio Estado. Então, essa descrição é importante que ela esteja bem completa. Logicamente que tem um número de caracteres que é possível colocar, mas como hoje a nota fiscal se torna a declaração única de exportação, quanto mais detalhado essa descrição, melhor vai ser para efeito de desembaraço aduaneiro, tá? Declarar cada CST, o CST do IPI, do PIS e COFINS, né, e também do ICMS, de acordo com o regime de tributação de cada empresa. Na quantidade, a gente tem que considerar que com a nota fiscal 4.0, você tem que considerar a unidade comercializada e a unidade tributável. Exato. E por incrível que pareça, por mais que seja um negócio simples, tem muita gente ainda que tem uma certa dificuldade, né? Mas se eu estou vendendo metros quadrados, tudo bem, metro quadrado é unidade comercializada. Mas aí a unidade tributável é quilo, como que eu faço a conta? Opa, divide um quilo ou outro, né? Não tem muito segredo, né? Ou tem um software, né, gente? Estamos em 2020, tem bastante coisa no mercado. Vai lá e dá uma olhadinha que já vai direto e reto. Pode continuar. Exatamente, o software, além da gestão, né, ele vai facilitar a sua vida para você, é aquilo que a gente vem falando desde o início, da velocidade. Toda essa hora de trabalho de cada empregado aqui no Brasil custa caro, então a gente tem que dar velocidade nas operações, né? Da mesma maneira, declarar o peso líquido, o peso bruto, a quantidade de volume, que tipo de volume que vai ser exportado. Se você vai contratar o frete internacional e o seguro internacional por aqui, declarar também o seguro internacional e o frete internacional, as informações complementares bem detalhadas. Você está
suspendendo os impostos, não tem impostos que são não incidentes, tem impostos que são imunes, coloque esse embasamento legal de maneira discriminada nas informações complementares e também a taxa de conversão do dólar, porque muita gente pega, às vezes, o contrato de câmbio que ele recebeu antecipado e usa aquela mesma taxa de conversão, e não é assim que faz. Você tem que pegar a taxa de conversão da Petax do dia anterior do Banco Central, do valor de compra dessa Petax, e fazer a conversão naquele dia que você está emitindo a nota, para que ele fique certinho. Vai dar divergência entre esse valor da nota fiscal e o contrato de câmbio? Vai, mas isso faz parte, o seu contador vai estar fazendo esse lançamento aí de maneira contábil, sem problema nenhum, né? Então, isso é um gargalo que existe, eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, muitas vezes a gente tem que fazer aqui o espelho da nota fiscal para os clientes, mesmo que às vezes é a 100ª operação, eles têm dificuldade de fazer, mas não é uma questão de dificuldade, é uma questão da gente entender como que funciona e seguir aquele padrão, né, de uma maneira lógica, de uma maneira embasada tecnicamente, para que consiga dar vazão. Exatamente. Diariamente eu recebo aqui dificuldades extremas da emissão das notas, seja ela de importação e exportação, ainda é uma realidade das empresas brasileiras, principalmente das pequenas e médias, né? E a explicação foi perfeita. É isso mesmo. Bem didático. Bem didático. Pessoal, infelizmente chegamos ao fim aqui dessa aula aqui que o Kleber deu para a gente, para falar um pouquinho sobre o que é a exportação descomplicada. Se você quiser saber mais sobre exportação descomplicada, cadê o livro aí, Kleber, para mostrar para eles? Tá aí, ó, o livro do Kleber, vai lá, entra aí nos grandes marketplaces, nas livrarias, está lá para você comprar, tá? Fica super à vontade e sortearemos ainda também uma edição desse livro. Vamos sortear os dois, né? 7 passos para sortear os dois. Exportação descomplicada. Tá aqui. Exatamente. Livros aí importantíssimos para vocês. Pessoal, não acabou ainda. Essa é a última gravada de hoje. Nós temos o Maurício Vargas agora na live às 18 horas, fundador do Reclame Aqui, para falar um pouquinho sobre atendimento ao cliente e o porquê que ele é tão importante para o sucesso da sua empresa. E amanhã, um dia todo para você, profissional de comércio exterior, com assuntos diversos. Né, não só os técnicos como exportação, importação, CCT, DUI, essas coisas que a gente falou aqui até agora, mas ali um dia para você. Falaremos sobre liderança, teremos a Monique, teremos o Jonas falando de carreiras de comércio exterior, né, tem muita coisa legal preparada. O Matheus da Sensata falando de Customer Success. Oi? Só gente fera, né, Thiago? Só gente fera. E a gente finaliza, né, com as mentorias que vão aí depois da live. Tem Marco Gomes, tem a Romimen falando um pouquinho da língua, a língua estrangeira no mundo do comércio exterior. Vou gastar meu inglês lá, espero não passar vergonha. Faz tempo que eu não falo, faz uns 6, 7 meses que eu não falo inglês, então eu não vou treinar, vou lá para colocar a cara a tapa mesmo. Pessoal, obrigado. Muito obrigado mais um dia e vamos que não acabou. Tá certo. Obrigado, Thiago. Sucesso a todos vocês. Obrigado pela audiência.